Olá, sejam bem-vindos à aula 3. Nessa aula nós vamos tratar dos princípios da administração pública. Na aula anterior nós vimos como a administração pública se organiza, como a prefeitura, se organiza estruturalmente, mas hoje nós vamos ver algo ainda mais importante, que são os fundamentos que orientam todas as decisões administrativas. São os princípios, né? Os princípios eles limitam, direcionam, eles servem para legitimar o exercício do poder. A estrutura organiza, os princípios não. Os princípios eles atuam de uma forma mais além, né? Nenhum ato administrativo ele é válido se ele não respeitar esses princípios. Eles funcionam como parâmetros, são pilares éticos e pilares jurídicos, né, para a gestão pública. Então vamos lá? Vamos começar pelos princípios dispostos na Constituição Federal, no artigo 37, que são os princípios conhecidos como o mnemônico LIMP, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Como vocês podem ver no slide, o Poder Executivo Municipal é liderado pelo prefeito, que é responsável por implementar políticas públicas, organizar serviços, e administrar recursos. Para isso, ele conta com diferentes órgãos e estruturas que podemos dividir em administração direta e indireta. A Constituição Federal ela estabelece 5 princípios básicos que orientam toda a administração pública brasileira, que são os princípios que eu acabei de dizer para vocês, que são conhecidos pelo acrônimo LIMP, né? Para isso, a gente vai analisar cada um deles com mais profundidade para vocês entenderem do que se trata. O princípio da legalidade na administração pública, o gestor só pode agir quando houver autorização legal. É diferente da iniciativa privada, que tudo que não é proibido é permitido. Na administração pública é o contrário. O gestor ele só pode agir de acordo com o que a lei permite. Isso significa que cada contratação, cada pagamento ou decisão, né? Cada decisão ela precisa estar prevista numa norma jurídica, né? A Meirelles afirma que a legalidade é a principal garantia contra arbitrariedades administrativas. Um exemplo é a prefeitura não poder contratar sem fazer licitação. Né? Claro que tem as exceções definidas ali por lei, mas a regra é essa. Já o princípio da impessoalidade determina que o administrador ele não atua em nome próprio, né? Ele atua em nome do interesse público. Ele não pode fazer, ele não pode tomar decisões com base em favorecimento pessoal, promoção, a própria promoção, né? A promoção individual ou fazer qualquer tipo de discriminação. Quando uma prefeitura distribui benefícios sociais, os critérios precisam ser objetivos, não podem ser direcionados apenas para pessoas, para determinados cidadãos ali com interesse pessoal. As decisões têm que estar embasadas no interesse público, no interesse coletivo. Tá? De Pietro destaca que a impessoalidade protege a igualdade dos cidadãos. Esse é um princípio da impessoalidade. Já o princípio da moralidade exige-se uma conduta ética, honesta e de boa fé. O ato ele não basta ser legal, ele não basta ser formalmente legal, ele precisa ser moral também. Ele tem que ser praticado com uma finalidade válida, né? Se ele for praticado com desvio de finalidade, uma intenção inadequada, ele pode ser considerado imoral, ou seja, ele acaba sendo inválido. A moralidade administrativa é um padrão jurídico de conduta, né? Não é uma opção pessoal, ela deve ser respeitada.
Já o princípio da publicidade, os atos e gastos devem ser amplamente divulgados para permitir o controle social, né? Os atos administrativos, eles devem ser públicos, transparentes e acessíveis. A publicidade, ela permite que o cidadão faça o controle social e que os órgãos de controle façam a fiscalização. É por isso que as licitações, os contratos e os relatórios e os demais atos, né, da gestão pública, da administração, precisam ser divulgados. Já a eficiência é uma obrigação de produzir resultados de qualidade com o uso racional dos recursos. Ela foi incluída na Emenda Constitucional 19, de 98, e esse princípio ele exige qualidade, produtividade, ele exige resultados. Não basta só cumprir a lei, é preciso entregar um serviço público com qualidade. Além desses princípios explícitos, nós temos os princípios doutrinários complementares, né? A supremacia do interesse público traz que o interesse coletivo deve sempre prevalecer sobre os interesses particulares. A indisponibilidade do interesse público, o administrador ele não é dono dos bens e dos direitos públicos, ele não pode dispor deles. Então, nesses dois princípios, a supremacia do interesse público, o interesse coletivo deve prevalecer sobre o individual, né, quando houver conflito. E, por exemplo, na desapropriação para a construção de um hospital, escola, muitas vezes vai prevalecer o interesse coletivo, que é a necessidade de hospital, de uma escola, em função de um direito de propriedade. Né? Já o de indisponibilidade do interesse público, o gestor ele não é dono do patrimônio público, ele administra, né? Mas ele não pode dispor do interesse do patrimônio público, né? Ele não pode renunciar a receitas, ele não pode dispor dos bens públicos livremente. Já o princípio da autotutela, a administração ela pode revisar os seus atos quando esses atos forem ilegais e inconvenientes. Nesse caso, ela anula os ilegais e revoga os inconvenientes. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ele rege que as decisões elas devem ser adequadas, devem ser equilibradas, né? Uma sanção excessiva, ela pode ser anulada por falta de proporcionalidade. Então, eles acabam que fazem esse controle, eles limitam a atuação do administrador. O princípio da motivação, né? Todo ato administrativo deve ser justificado, e é importante que essa justificativa elas tem que vir de forma clara, ela tem que ser fundamentada para garantir ali para ter uma segurança jurídica, né? Para o cidadão ter uma segurança jurídica por parte da administração. E o princípio da continuidade do serviço público, os serviços eles são essenciais, alguns, né, dos serviços são essenciais, e por serem essenciais, esses serviços não podem parar. Um exemplo disso é a segurança pública, saúde, né, limpeza urbana, a educação, eles precisam estar continuamente, eles precisam funcionar de forma continuada. Então, esse princípio vai garantir que esses serviços eles não sejam interrompidos. E o princípio da segurança jurídica e da economicidade, as decisões elas têm que ser estáveis, né? Isso reflete muito em atos que concedem direitos, né, aos cidadãos. Isso impede que a administração possa retirar determinados direitos a seu bel prazer. Tem que ter uma motivação fundamentada e esse princípio da segurança jurídica, ele existe justamente para isso. Já o princípio da economicidade, o dinheiro público ele deve ser utilizado de forma racional, visando sempre o interesse público.
Como exemplo prático, eu trouxe aqui a reforma de uma escola. Para a prefeitura fazer isso, né, ela deve garantir alguns princípios, né? E a legalidade, para atuar dentro da legalidade, a prefeitura vai ter que seguir um processo licitatório. Para atender à impessoalidade, ela tem que escolher a empresa com base em critérios técnicos e seguindo sempre a legislação. Para atuar com moralidade, ela vai evitar favorecer conhecidos, né? E quando ela publica o edital, contrato, quando ela publica os atos referentes a esse processo licitatório, ela garante a publicidade. E ela pratica a eficiência administrativa quando ela conclui dentro do prazo e o orçamento e age com economia, só que garantindo a qualidade. Né? A reforma ela vai atender toda a comunidade escolar, então ela está alinhada com o interesse público. E por aí vai. Perceba que esses princípios, eles não são teoria. Quando a gente aplica na prática, é possível ver as decisões concretas, né? É possível ver a aplicação deles na prática. Então, nessa aula, nós vimos que os atos da gestão, eles não são praticados de forma livre, eles têm que atender a fundamentos, né, que vão garantir a ética, a legalidade, a eficiência na gestão pública. Esses princípios são um alicerce, eles são constantemente retomados ao longo desse curso, daí você vê a importância deles no estudo da gestão pública. Né? E na próxima aula nós vamos avançar para o planejamento e a organização da gestão municipal. Até lá!